começar mais um Café com Crise. Hoje o nosso entrevistado é Elvis Jordan, figurinista, ator, professor de teatro e de artes na Rede Municipal de Fortaleza e palhaço. Hoje a gente vai entrevistar o figurinista Elvis Jordan. Primeiro, Elvis, a nossa pergunta clássica. O que é o riso? Já vem com uma pergunta dessa, gostei. O riso, para mim, ele é um alívio das tensões, né? O riso, ele vem como, justamente, pegando aqui como referência, por exemplo, o circo, né? No circo, a gente tem vários números de tensão, né? Números de perigo, e aí, entrecortando os números de perigo, a gente tem um palhaço, que é o que vai aliviar essa tensão, né? Por exemplo, nos filmes ou nas peças teatrais, que a gente tem vários dramas ou coisas mais tensas, a gente vai ter também o alívio cômico, né? Para dar um pouco de uma respirada, é um respiro, né? E aí, quando eu penso na educação, na escola pública, a disciplina de artes é justamente o lugar desse respiro. É onde os estudantes conseguem se expressar de maneira mais... eles têm mais liberdade para isso. Eu acho que o riso está nesse lugar de liberdade e de alívio das tensões. É muito bonito quando toda vez que alguém fala o que é o riso, né? Porque é algo tão Sim. próprio do ser humano. Agora a nossa pergunta-chave, que é: como tu acha, Elvis, que o riso se estabelece no figurino, nessa estética chamada figurino? Pronto. Eu penso que a estética, quando a gente pensa especificamente na indumentária, no figurino, a gente sabe que quando o personagem entra em cena, a imagem já fala por si. Assim, o figurino já comunica muito. E aí a grande questão a gente tem um ator ou uma atriz que, com a sua performance, com o seu corporal, com o seu gestual, vai trazer a comicidade para aquela cena específica. Mas é um grande desafio, eu não tenho tantas respostas, eu tenho também provocações, assim. De que maneira um figurino, uma indumentária, pode ser cômica, pode trazer esse riso, né? Penso eu que, pelas pesquisas que eu tenho feito, eu penso sempre que o riso, o risível, ele vem também de um lugar de absurdo, sabe? Disso do quebrar a regra, do quebrar o que está pré-estabelecido. Então, por exemplo, vou dar como exemplo uma das minhas pesquisas, né, que foi a minha monografia, que eu trago o quê? Como eu penso o palhaço como alguém que é do avesso, alguém que vem para quebrar as normas mesmo, eu começo a pensar um figurino que traz justamente essa ideia. Eu trago um figurino do avesso, com costuras aparentes, né? A gente quer sempre quando a gente pensa num figurino, digamos, mais pomposo, ou se a gente pensa nessas referências mais clássicas, né? Tem que ter uma costura bem feita, tem que ser, desculpe, algo polido. E aí, quando eu trago o palhaço, o Mateus, do Reisado, eu trago a ideia de desconstrução. Pronto, eu acho que é essa a grande questão. Eu acho que um figurino, para ser cômico, ele tem que ter uma desconstrução. Seja uma costura aparente, por exemplo, a gente tem na cultura popular algumas figuras que são caretas ou papangus, que são palhaços populares em épocas de queimação de Judas no interior, que, por exemplo, o que eles usam geralmente? Eles pegam e fazem máscaras com o que eles têm em casa, seja com um pedaço de lata, seja com um pedaço de tecido, um coador de café. E aí é esse lugar que eu acho também que tem potência. É você utilizar de elementos completamente absurdos. Isso, para mim, enquanto pesquisador, eu tenho visto que tem dado certo. Por exemplo, nesse figurino que eu comecei a pensar para o espetáculo Pratativando, da Companhia Mais Cara de Teatro, do Cláudio Virgo, na minha pesquisa, eu pensei que o Mateus, do Reisado que ele trazia em cena, trouxesse vários pendurucalhos. O que são esses pendurucalhos?
uma tomada velha, um sino de vaca, um pente sem dente, coisas que vocês, menino, para que esse diacho desse homem quer isso? Então, assim, que elementos podem ser absurdos, digamos assim, para aquela constituição? Sabe quando você vê aquela figura montada e você tenta, o que é isso? O que é a calça, o que é a blusa? E tá meio que eu trago também eu quebro um pouco das formas, né? Por exemplo, eu trago uma manga de uma camisa de um jeito, a outra manga de outro jeito, a perna da calça está meio torta. Eu acho que é isso. Desconstrução é uma palavra que é bem comum nessa pesquisa. Então, para ti, a comicidade dentro de um figurino está na forma, independente de como ela acabe se tornando. Basicamente assim, tá na forma e nas escolhas, né, das texturas e o que eu vou ter de elementos para trazerem isso. Por exemplo, eu já vi também nas minhas pesquisas que uma das escolhas também, quando a gente pensa no baixo corporal, né, o risível da antiguidade, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em colocar, pronto, a gente pensa na bufonaria e a gente pensa no baixo corporal como algo mais saliente, né? Não só o baixo corporal, mas o que é sexualizado. Por exemplo, eu já vi um espetáculo de rua que eles traziam um personagem para ser uma senhora, uma velha senhora, e eles traziam como se fossem enormes seios, que eram grandes cabaças. Então, eles traziam isso do exagero, pronto, isso do exagero também, que é muito do cômico. Então, assim, o que eu posso explorar nas deformidades também, por exemplo? Já vi também pesquisas em que coloca-se enchimentos para dar um pouco mais de volume, seja nas cadeiras da donzela. E é esse lugar, assim, da comicidade para castigar os costumes. E eu sou um pouco receoso com algumas dessas deformidades, porque, né, eu acho que as pessoas podem ser diferentes com corpos diferentes. Então, é uma peculiaridade que as pessoas usam, mas eu acho delicado nesse lugar de discussão sobre os corpos, né? Sobre que a gente não tem esse padrão de beleza que é colocado pela sociedade contemporânea. Enfim, o riso vem para castigar os costumes, mas que costumes que a gente quer castigar? Então, o riso acaba por castigar esse padrão visual que a sociedade quer impor. Então, o riso castiga isso daí? Sim, eu acredito que sim. Teve um autor que falou sobre isso, eu não vou lembrar agora, mas isso tá incluído nessa pesquisa sobre o riso eu não sei se é Vladimir próprio, se em estudo sobre o riso na Idade Média, vai ter escrito sobre isso, sobre Mikhail os Bakhtin, costumes. certamente. Exatamente, é ele mesmo, Mikhail Bakhtin. Mas todos os autores, quando se retratam ao riso, eles sempre repetem essa mesma frase: o riso castiga os costumes. Sim. E é claro. Então, quando a gente fala de estética, a estética castiga o costume daquela época específica. Então. Sim. Sim. Tem uma coisa que eu lembrei agora, Midete, como a gente pode usar questões físicas para o figurino, assim, como assim? Por exemplo, em círculos tradicionais, é comum você ver a gravata do palhaço que levanta, ou que joga água no público quando ele chora, né? Tem uma flor ali que joga água. Tem palhaços que tem uma cabeleira, uma peruca que ela de repente levanta, né? Que tá nessa composição do figurino da caracterização como um todo, né? A peruca e tal. Então, ela traz um pouco de mecânico nessa roupagem, assim. Essa roupa ela se transforma, né? A gravata que normalmente vai ficar paradinha, ela levanta, é como se fosse um figurino vivo. Não sei se tu está conseguindo imaginar isso, assim. É uma coisa também de surpresa. A humanização do figurino é como ele criar uma vida própria, aquela coisa que o Bergson fala. Se torna engraçado quando existe uma propriedade humana estabelecida sobre aquilo. Uhum. Exatamente. E o efeito surpresa também para o público, né? Que não está esperando por aquilo. E aí, por exemplo, um exemplo de figurino também, de uma peça de figurino que gera comicidade também. Já é comum para os palhaços, de repente,
alguém tira a roupa dele toda e ele fica só com aquela cuequinha cirola com um coraçãozinho, então, né, com detalhes, com frufrus. Então, Sim. a gente traz uma comicidade aí no figurino a partir dos costumes, né? Então, essa foi a entrevista com Elvis Jordan, o figurinista, mas também ator, professor e ex-integrante também do Crise. Foi um Exatamente. prazer, Elvis, lhe entrevistar, lhe ver novamente. Até a próxima com Crise. Muito obrigado.